Hello, people! Satisfação! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast My Business, um podcast do grupo My Job. E hoje comigo aqui um amigo e alguém que eu tenho excelentíssimo respeito e admiração, José Marques. Seja bem-vindo, meu amigo, a mais um episódio do podcast My Business. Maravilha, é um prazer estar conversando com você. Te admiro também pela sua inteligência. E contar já com uma coisa, conheci esse menino quando você já era formado, né? Eu já era... Não, Zé, eu ainda estava estagiário. Portanto, nós estamos falando aí de uns 12 anos atrás, Zé. É, e ele advogava pra gente. Para onde que eu olho aqui? Você pode olhar para essa câmera ou para essa câmera. Tá ali, tem um ali. Tá escondidinho ali. Tá legal. E ele me impressionou muito pelo jeito que ele fazia as coisas e a performance dele era muito boa e tinha muito bons resultados. E continua tendo até hoje, desde daquela época. De fato, lá. Tem que agradecer. Eu e o Zé tivemos um relacionamento que iniciamos de fato há 12 anos atrás e eu acho que há 12 quilos a menos, né? 12 anos atrás e 12 mil fios de cabelo a menos. Eu tinha essa parte que pega aqui no podcast, não tinha também na época aqui, que é uma parte que a luz bate aqui, eu tenho que ir lá no Sanabria para ele resolver aqui o Sanabria resolve. Uma calvície. Resolve pra Depois você. que o Sanabria disse para mim que resolve até o teu, se você quiser, eu falei, qualquer coisa. Mas aí eu falei pro Sanabria possível. o seguinte, Sanabria, como aqui você tem que botar muito cabelos, é melhor você botar nos dos outros, não vai faltar. Deixa eu assim. Zé, são quantos anos de carreira já, Zé? A gente pode dizer... Tá, mas carreira de quê? Que você tá carreira na área de comunicação, essa expressão, de comunicação. Tá, porque Obrigado. se você perguntar pra mim quanto tempo de carreira, eu comecei a trabalhar com 14 anos, 12 anos. Você tá quantos anos hoje? 65. 65. É. Mas na área de comunicação faz quantos anos já? Cara, com o Festas e Eventos tem 22 anos. Já tinha comunicação antes do Festas e Eventos que você trabalhava ou você começou e inaugurou com Festas e Eventos TV? Não, eu fazia coluna no jornal, né? Uhum. Fazia coluna no jornal. E tudo começou assim, o Feitosa foi o cara que me botou nessa vida, da crítica. Tá, Jornal A Crítica. Jornal A Crítica. E eu comprava muita propaganda, porque eu tinha loja de locação de roupa, né? E Ainda tem, né? Eu arrendei elas. Arrendou, tá. Arrendei. Hoje eu não tô mais na operação. Aí... eu fazia muita propaganda, daí ele me chamou lá e falou assim, cara, por que você não compra uma página e vende, e aí sua propaganda sai de graça? Aí eu gostei da história. Não era permuta não, porque eu pagava para ele em dinheiro, entendeu? Tinha meia página no jornal dele preto e branco, e eu podia vender os quadradinhos lá embaixo para as pessoas. Na verdade, você acabou se tornando então um vendedor para ele ali E do espaço dele. eu usufruindo. Aí eu fiquei um tempão com meia página preto e branco. E aí quando veio a página colorida, cara, era linda a página colorida, ele é um bom vendedor pra caramba, ele é um professor. Ele pegou e me deu uma página, me surpreendeu, fez uma página colorida da coluna. Puta, ficou a coisa mais linda do mundo. E foi lá e já me vendeu uma página colorida E foi na semana seguinte. E nesse período não tinha nada a ver com o setor de comunicação. Você nem trabalhava no setor de comunicação, era exclusivamente no setor de aluguel de roupa. Mas gostava muito. Gostava muito Mas você não foi formado, nem nada. Eu fiz direito. Você fez direito. É. E a vida que, na realidade, acabou te levando para um outro lado, ainda que o direito utilize as palavras, mas, essencialmente, você nunca advogou, nunca Mas foi eu fiz algo. direito por causa do meu pai, porque eu queria ter feito arquitetura. Eu sempre gostei do lado mais criativo da coisa. Tá. Zé, eu vou voltar, porque eu acho que é válido a gente falar com trajetória, mas antes da gente voltar, são muitos anos na área da comunicação, mas eu queria começar hoje nesse podcast especificamente do atual tempo presente, e depois a gente volta, e qualquer coisa eu volto novamente para o tempo presente. Hoje, porque a gente sabe, dentro da realidade da comunicação, que a comunicação, principalmente analisando os últimos 10 anos, alterou drasticamente. Graças a Deus. Drasticamente, né? A gente tinha uma realidade de televisão aberta, a gente tinha uma realidade, uma ênfase muito grande em jornal. Não que não existam mais essas coisas, mas principalmente antes da realidade das redes sociais, era um modelo de comunicação. E hoje a gente tem completamente um outro modelo de comunicação. E eu tenho percebido que você continua ativo. E que você parece que pivotou, mudou, direcionou exatamente para caminhar com essa realidade do mundo que tem sido realizado. Hoje, o que você está fazendo? Tá, antes de falar um pouquinho disso aí, vamos pensar como é que era a comunicação antes,
que ela só mandava e não recebia a resposta, né? E estava na mão de poucas pessoas, e aí você ficava refém do que aquelas pessoas queriam colocar no ar ou o que elas queriam publicar, né? Então, graças a Deus que hoje uma verdade, que são várias verdades, dependendo do ponto de vista de cada um, hoje acontece um fato, vamos falar de um agressor, por exemplo. O agressor está filmando, a vítima está filmando, o cara do lado está filmando. Então você vê vários ângulos da mesma situação. Antes você via só um. Aquele que mais interessava para o cara que estava editado, demonstrado que tinha o poder de coisa. Então, graças a Deus que democratizou, né? Agora, o que me move? O que me move é a inovação. Tá. Eu sempre gostei de estar assim, eu enjoo das coisas. Depois de um certo tempo fazendo, eu já vou buscar coisas novas. Depois a gente vai contar lá quando a gente voltar para o passado, a gente está falando agora do presente, quando eu fiz a loja de locação de roupas em 1985, foi a primeira locação de roupas no Mato Grosso do Sul, que era um absurdo locar roupa naquela época. As pessoas iam na loja escondido porque não queria falar que a roupa era locada. Tinha uma vergonha. Tinha vergonha. E depois, hoje isso, né, se tornou uma coisa mais normal do mundo. Então, o que me move? É a inovação. O que a gente está fazendo hoje? Nós criamos a José Marques Filmes, junto com a I4T, né, que é a agência de inteligência artificial, uma agência transformadora, e ela acabou sendo a minha agente, porque ela que comercializa a José Marques Filmes, e a gente faz os legados, a gente conta a história das pessoas, começo, meio e fim. Os legados. Você sabe que nós temos 3 legados. Tem o legado familiar, o empresarial e o social. Tem pessoas que têm 3, tem pessoas que têm 2, mas todo mundo tem uma história. E toda história conta e a sua merece ser contada por nós. Então, nada mais é do que um upgrade do Festas Eventos, se você pensar. O Festas Eventos, eu participava, e participo ainda porque ele está atuante, né? Ele está atuante, não tanto das festas sociais, porque o Instagram resolveu isso, mas das corporativas, muito. O pessoal usa muito Festas Eventos. Então, o que acontece? Putz, esqueci o que eu ia falar, cacete. Você está falando sobre o José Marques Filmes. Tá. Então, é um upgrade do Festas Eventos. Do Festas Eventos, porque com Festas Eventos eu participava de um momento da vida do cara. Um momento relevante. Ele estava tomando posse, ele estava inaugurando, ele estava fazendo coisas relevantes, mas eu participava de um pedacinho. E pensando isso, né, o Alcir me chamou para fazer um trabalho e nós começamos a conversar, a desenvolver. O Alcir da I4T. Isso. Cara, por que não participar mais da vida dessa pessoa? Né? Se essa pessoa tem uma história, tem um legado. E por que a gente não deixar isso? E o que motiva hoje? Você está falando que hoje, dentro da realidade da José Marques Filmes, vocês hoje têm feito exatamente esse trabalho de produção de documentar o legado das pessoas, né? É como se fosse uma minissérie? O que é? Só para eu entender hoje. Eu tenho o meu legado. Meu legado é curto, porque, né, mas não vivi tanto, acho. Mas você sabe o que é legal do legado que a gente faz? Eu não consigo imaginar um legado de um jovem. Eu imagino um legado talvez de alguém mais velho, que teve muita história. Mas você precisa mudar a mentalidade, porque é o seguinte, o legado ele é construído todos os dias. Eu posso contar o teu legado até hoje, mas daqui a um ano eu posso continuar contando, porque você continua fazendo as coisas. E hoje esse produto da José Marques Filmes, que é essa história, esse legado que você tem trazido, é como se fosse uma série, uma minissérie, um episódio? Então, vamos pensar como é que era no passado. Tá. Quando o cara queria deixar registrado a passagem dele pelo mundo, e todo homem tem a necessidade de se eternizar. Você acha que tem a ver com ego isso também? Tem a ver com um desejo. Mas eu não digo ego no sentido negativo da expressão. Talvez o sentido ego mais no sentido grego da palavra, que significa eu, no sentido de eu de alguma maneira não morrer. Eu, de alguma maneira, não... Então, vamos pensar um pouquinho mais para trás. Numa sociedade massificada, você tem necessidade de sobressair. Tá. Né? Então, você pode chamar de ego, isso pode chamar o nome que você quiser. Mas você tem uma necessidade de você sobressair. Nessa necessidade, você tem um tempo finito. Tem uma hora você não vai estar aqui. E você tem a necessidade de eternizar, que é a luta de todo mundo. Quem não quer ser um Steve Jobs? O cara já foi, porque a pessoa só morre quando você deixa de falar dele. Interessante. Né? É. Você pega Isaac de Oliveira para nós aqui. Isaac não morreu, ele está nas paredes, ele está
entendeu? Com a arte dele. É. Agora, eu particularmente não me recordo o nome do meu trisavô. E eu acho que ninguém da minha geração se lembra quem ele é. Então, porque ele morreu. De fato morreu. E ele não deixou nada tangível, ele não deixou nada que a gente estivesse falando dele. Por exemplo, você pega Elvis Presley. Ele tá morrendo agora. Ele já morreu há muitos anos atrás. Ele tá morrendo agora porque a geração foi mudando, né? Então as pessoas que curtiam ele também estão morrendo, então ele tá morrendo agora, né? Mas é um cara que vai ficar na história da música. Então, todo homem tem essa necessidade de deixar o seu nome, né? O cara quer ser nome de rua, nome de escola, quer ser nome de aeroporto, enfim. E o legado, ele vai além disso, porque antes, como é que o cara fazia para deixar o legado? Ele escrevia um livro. Que ninguém lê. Nem a família do cara lê o livro dele, né? Porque e o brasileiro não lê muito ainda. Às vezes uma biografia, às vezes uma autobiografia. E aí ele deixava registrado aquilo. E a José Marques Filmes vem num lance assim de vídeo, de e-book, de landing page, usando muito a parte digital e a inteligência artificial, mas também revista. Posso ver assim? Pode, revista. Livro, se quiser também. Então, assim, tem várias entregas, várias entregas. Legal. Para quê? Para que hoje você sabe que a mídia, ela tá muito, como é que eu falo para você? Tá aqui, ó, exatamente isso aqui, ó. Cada um consome a mídia de um jeito. Tem um que gosta de ler, tem outro que gosta de ver aqui no celular, né? Tem outro que gosta de ver na TV. Então, assim, a gente conseguiu fazer várias mídias para pegar várias gerações. Eu acho que tem uma expressão até de distribuição de conteúdo que se chama omnichannel, que é exatamente você trazer o mesmo conteúdo em diversas plataformas e de maneiras diferentes, né? Para que você possa alcançar públicos distintos com a mesma mensagem. Né? É isso aí. Então, qual que é a vibe da José Marques Filmes? Entendeu? É fazer um material, tá? Que você deixa seu legado para sua família, você deixa para sua sociedade, para sua cidade, para o Brasil, para o mundo, e que ela sirva também para inspirar pessoas. Legal. Né? E hoje, se alguém quiser, tem pressuposto, você acabou de dizer, por exemplo, eu aqui, e eu, lógico que eu não estou falando nem pressuposto financeiro, estou falando pressuposto de história, pressuposto de tempo disponível, pressuposto, eu quero, por exemplo, contar a minha história para vocês. Eu quero deixar a minha história, eu quero estabelecer um legado, eu quero fazer um documentário sobre mim. Necessariamente existe um pressuposto de idade? Existe um pressuposto o pressuposto que existe é o que você fez. Você tem história para contar? Você estudou direito? Você foi estagiário de um escritório? Você teve seu escritório? Você virou empreendedor? Você está fazendo coisas a cada dia que passa e deixando o seu legado. Né? Então, ele merece ser registrado. Por quê? Porque isso vai inspirar pessoas a ser... Quem não queria ser um menino Agora, você tem com a sua capacidade? Que tem público hoje? Eu digo porque é um produto especializado. E é um produto, eu talvez use essa expressão, de luxo. De luxo no seguinte sentido. Não é aquele produto que alguém em tese precise, imprescindível para mim, mas é um produto que eu quero. Né? Não é aquela coisa, eu preciso para sobreviver, mas eu quero. É igual eu necessariamente comprar uma roupa de marca. Eu vejo isso como um produto premium. Mas posso falar uma coisa? Se você for um pouco além, você pode usar isso para o seu negócio. Por exemplo, eu vou fazer negócio com você, eu não conheço o Dr. Felipe. Ok. Tá? Mas se eu tiver o teu legado, a tua história, o cara vai pesquisar, vai estar tudo num lugar só. Ele vai saber a sua formação. Acaba sendo um posicionamento de marca, sim, um branding. Sim, totalmente. Um estabelecimento de imagem. Não, e poderoso. Porque ali você passa a sua mensagem. E ali eu vou buscar, vou beber daquela fonte as informações e vou saber quais são as suas qualificações, o que você já fez, o que você pensa, para onde você vai, qual que é a sua visão. Zé, então isso é importante. Eu acho que você, logicamente hoje, você é um baita comunicador e eu já vi muitas entrevistas suas que eu até estava comentando com você antes de nós iniciarmos o podcast, que de fato eu entrevistar você por um período de 1 hora e extrair informações é algo relativamente talvez não tão difícil.
Mas a maioria das entrevistas que eu já vi você fazer são entrevistas que às vezes são entrevistas rápidas, são entrevistas curtas, porque não é um momento tal como esse que a pessoa veio proposital. Às vezes ela tá num evento, às vezes ela tá numa situação em que você tem que chegar para ela, extrair o máximo de informação no mínimo quantidade de tempo possível. E eu percebo que você, por muitas vezes, conseguiu de fato fazer isso. Você conseguiu tirar essas informações das pessoas. Mas isso vem com uma trajetória e vem com uma experiência, né? A vida é um aprendizado, todo dia a gente aprende um pouquinho. Vamos voltar um pouquinho, porque eu queria entender um pouquinho a sua trajetória a respeito disso na área da comunicação. Você já começou contando para nós de que você tinha uma empresa de aluguel de roupas, né? Sim, em 1985, nós montamos aqui, eu com a minha irmã, nós fizemos uma lojinha ali na Rua Anduí, perto do Mercado Municipal, tinha 16 ternos. Era roupas para casamento? Era ternos. Terno. Que alugava. Como era o nome da loja? Era Black Tie. Ok. Para você ver como é importante você, quando começar um negócio, você ter pessoas que te assessorem bem. Black Tie não podia ter colocado porque era um nome de São Paulo já registrado. E depois de um certo tempo eu tive que mudar, aí virou Black Jacket. Ok. Né? E depois veio o Black Jacket, veio Mr. Spencer, veio Mirabella, veio Espaço Branco, chegamos a ter 4 lojas. Para você ter uma ideia, por ser pioneiro, nós saímos muito na frente, cara. Muito na frente. Um dia eu fui numa festa e a hora que eu olhei assim, cara, os manobristas estavam com nossa roupa, segurança, a cerimonialista, os convidados, a noiva, o noivo, a festa inteira, a banda. Cara, eu olhei e falei, eu falei assim, acho que aqui é o começo da mudança. Isso a gente tá falando ano 88, mais ou menos. 90, anos 90, por aí. Dos anos 80, início dos anos 90. Porque 85 até tracionar, não sei o que lá, teve um tempo, né? E aí eu falei, cara, isso aqui é o começo da mudança. Porque eu tava dominando o mercado sozinho. Certo. Né? E realmente começou a aparecer mais lojas. Né? Hoje tem milhares de lojas, né? Mas na época vocês estavam sendo os pioneiros nesse ramo de atuação. Sim. E eu percebo que, de fato, por mais que você transicionou para o mercado de comunicação, como você acabou falando, durante muitos e muitos anos, aliás, décadas, vocês mantiveram esse negócio especificamente. Nós temos até hoje, né, a Mr. Spencer hoje já não é minha, ficou para minha irmã, nós separamos a sociedade, e eu tenho a Mirabella e a Espaço, que estão arrendadas para funcionários nossos, para ex-funcionários, claro. Né? Ex-funcionários. O vestido de casamento da minha esposa foi exatamente com a Espaso. Sim, porque ela teve um período muito forte, né? Ainda tem até hoje, né? Ainda tem até hoje, mas hoje tem mais concorrências no mercado. E também não é ênfase, né? Exatamente, eu acho que é a questão de energia, daquilo que sim, você energia. quer colocar sua energia, no que eu vou colocar minha energia. Então, talvez eu vou arrendar algo, talvez eu vou vender, talvez eu vou fazer alguma outra coisa. Mas sabe o que acontece? É perfil. Todos os meus negócios são, se você pensar, né? A loja tem 35 anos, o Noiva Fashion que eu fiz, que eu parei de fazer, foram 25 anos. Famosíssimo. Foram 25 anos. Fazendo. Então, todas as minhas relações são longas. Você não teve nada que você fez que foi algo, um protótipo que iniciou e já se encerrou rapidamente, de fato. Acho que eu tenho dificuldade de terminar as coisas. Você sabe que você estava falando então desse cenário e você começou a dizer a respeito de seu primeiro contato com o mundo da comunicação foi com o jornal A Crítica. Com Feitosa. Com Feitosa ali do jornal A Crítica, e que na verdade era inicialmente um meio apenas de fazer o marketing, de fazer a publicidade do seu negócio. E você começou a entender o mundo da publicidade ali, quando ele até pede para você vender, né? Você começa a vender essa realidade. Vamos caminhar um pouquinho nessa linha, porque o que me encanta de fato é quando você começa a iniciar nesse mundo da comunicação de cabeça. Como é que faz essa transição aqui? Então, mas acho que foi com o passar do tempo. Como é que surgiu o programa Festas e Eventos? Por exemplo? Né, eu estou fazendo um evento, Noiva Fashion. O Noiva Fashion, a ideia dele era exatamente porque você já tinha algo já tinha alocação de roupa, e aí eu falei, cara, vamos reunir aqui os empresários que atuam no setor de casamento para poder facilitar, que era tudo que você precisa num só lugar. Esse era o slogan. Então vamos fazer um evento onde a gente coloca, em vez das pessoas ir, né? Não tinha em várias lojas. Não tinha internet naquela época.
E para você ver, cara, olha que engraçado. Tava conversando com o Bento e com o Alcir agora recentemente. Como a i4T, né, que vem lá da Mastercase, lá do passado, eles fizeram a primeira transmissão pela internet do Noiva Fest em 2004, se eu não me engano. Olha como já era moderno. Uhum. Não tinha transmissão, não tinha nem internet, era ruim a internet. Era de escada, sei lá que raio. Nós fizemos, eles fizeram, né? Então, já era uma inovação. Era uma inovação. E você, então, começa com essa questão de uma inicialização de eventos com Noiva Fashion, e que era o seu próprio evento que então, você e aí, contando para você, eu estava dentro do evento e tinha o Anderson, que trabalha com modelo, só que lá ele tinha um programa de TV. Nunca passou na minha cabeça ter um programa de TV. Nunca. E eu tô lá, não sei o que lá, daí eu tô vendo ele gravar lá, e ele tava meio chorando, não sei. Eu falei, cara, o que foi com você? Ele falou, hoje é meu último programa. Eu falei, pô, pena, não sei o que, e para lá. Aí o produtor dele, o Carlinhos, da Black Video, né, olhou para mim assim, cara, preciso conversar com você. Porque ele precisava botar alguém para... Um host, um entrevistador. Não, ele precisava, assim, isso, mas ele precisava criar um outro produto para ele continuar ganhando dinheiro, né? Daí ele olhou pro evento, olhou para mim e falou, cara, preciso falar com você. Isso a gente tá falando de que ano, mais ou menos? 2002. 2002. É. Aí eu falei, tá, vamos conversar, não sei o que você quer. Ele falou, cara, por que você não faz um programa de TV? Falei, cara, nada a ver. Isso aqui, daí ele ficou na minha cabeça. Não, faz um programa de Noiva Fest. Eu falei, não, mas é muito nicho, muito restrito, não sei o quê. E esse programa dele era um programa que... Era um programa de amenidades, assim. Então, mas tinha alguma parceria com a televisão, com algum canal? Tinha. Era veiculado acho que na Bandeirantes, eu não lembro o canal que era. Mas era um programa autônomo, não era um programa da Bandeirantes. Isso, era um programa que comprava um espaço dentro da Bandeirantes e aí apresentava os eventos, as festas ali nesse programa. No caso dele era de moda, não sei o que, e parará. Aí ele falou, cara, faz. Aí eu fui para Remate e pedi para Remate fazer para mim, procurar um nome, não sei o que, e parará. E tinha uma menina aqui, não sei se você conheceu ela, a Melissa Tamaciro, que ela é ex-mulher do Alex Prapas. Tá. A menina é um gênio. Se eu pegar o trabalho que ela fez do Festas e Eventos, até hoje ele é atual. De começo, meio e fim, como apresentar, o que falar, parte comercial. Foi como uma consultoria que ela fez uma consultoria para você isso. De desenvolvendo tanto o setor comercial, de como seria a apresentação. Eu fui buscar a Remate, que era a melhor agência na época, fui pegar ela para poder fazer o Festas e Eventos. E negociei com o seu futuro entrevistado aqui, o Maurício, né? Que ele era... Maurício Andreoli ali. Isso, o Maurício era da Band e nós fechamos 15 minutos de programa, era meia-noite, começava e terminava meia-noite e 15. E era caro? Você lembra mais ou menos dizer quanto que era um período de 15 minutos, mais ou menos? Cara, eu já paguei todos os valores. Eu já paguei 30 mil na época, já paguei 20. Eu não lembro quanto que era no começo. Mas era mais ou menos essa faixa. Porque hoje você está acostumado, mas você hoje já tinha dinheiro, porque você entrando sozinho, você estava com algum sócio que você ia entrar? Não, estava sozinho. Mas aí o que eu fui fazer? Eu vendi primeiro, né? Tá. Fiz o projeto, vendi. E daí que você fechou lá com a Rede Bandeirantes, para você ter esses 15 minutos à meia-noite. E foi, era um sucesso. Todos os dias? Não, só no domingo. E era uns 30 mil reais, mais ou menos? Cara, 20, 30? Esse de 15 minutos acho que não era 30, era um pouco menos. Mas depois passou para meia hora, passou para uma hora, passou a ser diário. Eu tive programa diário, todo dia na hora do almoço. E você começava a vender para as pessoas de que maneira? Porque hoje você acabou dizendo que o Festas e Eventos TV ainda existe, mas a ênfase hoje, principalmente depois das redes sociais, é uma área mais corporativa, né, mais institucional, mais esse sentido. Mas antes não era. Antes, aliás, eu me lembro, Zé, que ao falarmos principalmente sobre festas, quando a pessoa queria uma foto da festa, né, você vai lembrar, a pessoa ia numa festa, sempre tinha aqueles blogs de Campo Grande que iam na festa, batia foto de todo mundo. E depois chamava Tá na Web. Tá na Web, exatamente. Né? Tio, É do Riad. Tá na Web. Tá na Web. Então, hoje para nós, eu contar com meus filhos e tudo, eles até vão rir de um cenário como esse, que as pessoas
uma empresa, ia na festa, batia foto das pessoas, colocava no blog delas e depois você ia... Você tá falando de internet, né? Isso. Tá, então vou te contar uma coisa que você não tinha nascido. Tinha o carnaval no Rádio Clube e tinha o Galvão, que era o fotógrafo. Uhum. Aí ele ia lá, fotografava as pessoas, revelava, ia para a empresa e revelava. Aí depois de uma semana você ia lá na Rui Barbosa, onde era o escritório dele, ficava lotado a rua. E ele pregava todas as fotos. E aí você achava a sua aí, foto pra você comprar. Foto, aí você comprava a foto. Caramba! Você dá Que uma coisa. ideia. E olha que a gente tá falando do quê, Zé? A gente tá falando do quê? 30 anos atrás? Porque 30 anos já não tinha internet da maneira como a gente tem. Há 30 anos atrás é isso. Acho que uns 20, 25 anos atrás. A gente não tá falando de uma coisa 50, 60 anos atrás. É 20, 25 anos atrás, o tempo algo assim. passa tão depressa. Ontem eu estava numa palestra e o Álvaro Guilherme falou assim, faz 5 anos que a gente tem Uber aqui no Brasil. Mas parece que é toda uma vida, não parece? É, você fala, como é que era antes, né? Mas quando vem Uber Sim. na sua cabeça, não parece que você já nasceu com Uber? Na verdade, eu acho essa é a mesma percepção quando a gente vê sobre redes sociais, sobre YouTube. Não consigo me lembrar exatamente. Aliás, a própria questão de telefone, eu particularmente, que sou dos anos 90, eu ainda peguei a geração sem telefone. Na verdade, meu primeiro aparelho celular eu fui ganhar, Zé, que eu tinha uns 16, 17 anos. Foi o meu primeiro aparelho celular. Mas hoje, eu estava até compartilhando isso, eu estive em Petra, na Jordânia, vendo beduínos e fiz uma live e mostrei pro meu pai. Eu estava em Jerusalém, do lado do Muro das Lamentações, O mundo ficou em cima, pequeno. e eu falei, pai, oi, tudo bom? Fiz uma conversa com ele, era um Shabbat, tava tocando a trombeta e tudo, e falei, ó, dá uma olhada aqui, olha que legal. E essa realidade era uma realidade que eu só via, eu particularmente, nos Jetsons. Isso. Então eu assistia nos Jetsons ali. Aliás, a maioria das coisas que falava, uau, como que vai e ter? agora vai ter o carro voador, né? Exato, coisas que a gente via naquele filme De Volta para o Futuro, né? E a gente encontrava tais cenários como assim, e é algo atípico que hoje para nós é algo completamente normal. E eu admiro quem, de alguma maneira, consegue caminhar com o tempo, né? A gente sabe um exemplo próprio, Kodak, que era um dos maiores players de mercado, e para onde se foi hoje no setor de câmera? E aí eu não sei para onde foi também o Tá na Web, ou para onde foi, alguma coisa como assim, mas as festas, como nós estamos falando, eram exatamente festas individuais, a festa acontecia ali, não tinha ninguém filmando o que estava acontecendo, porque ninguém tinha um aparelho celular, e de repente você entra dizendo, vou meter uma câmera aí dentro e vou filmar o evento como está acontecendo. Como é que foi essa ideia? Não, então, mas aí já existia Mauro Júnior, né? Que era a referência que a gente tinha. Sim, nacional, mais. né? Mas local sucesso. Não tinha. Não, local tinha o Dácio Correia fazia isso, mas não fazia do jeito que a gente fazia. Mas o Dácio teve muito tempo o programa aqui. E a gente também era a única fonte da notícia, né? Então o cara acabava indo. Imagina a época do Jô Soares. Só assistia Jô Soares porque só tinha Jô Soares. Tinha podcast. Hoje todo mundo faz só notícia, todo mundo, né, entrevista, é entrevistado, né, e eu acho isso ótimo, porque democratiza e aí fica os melhores, né? Uhum. Fica os melhores, né, que tem conteúdo e tudo mais, fica, eterniza. Mas foi uma trajetória, assim, de 22 anos, de muito aprender. Aprendo até hoje, todo dia a gente está aprendendo, né? Agora, nesse momento, Festa Eventos TV, você fez uma parceria, os equipamentos todos já tinham. Ou você teve que comprar essas coisas? Porque você falou que você foi procurado para fazer o Festas e Eventos TV. Não, sempre foi o nosso material. Você comprou os equipamentos, sempre, você comprou tudo? Sempre. E aí, para você ter uma ideia, quando a gente chegava para fazer as matérias, as TVs tinham as câmeras grandonas, né? E a gente tinha pequenininho, então o pessoal não dava moral pra gente, porque todo mundo olhava aquelas câmeras grandonas. Aquela grandona, o cara aqui é melhor. Essa câmera de televisão, aquelas grandonas, essa aqui e aí o que era mais importante. Hoje não, hoje tá tudo pequenininho, né, não tem problema. Mas era um barato, cara. A gente chegava nos lugares pra fazer entrevista, o pessoal olhava assim, achava estranho. Agora, pensando no tocante a festividades em Campo Grande, você começou no primeiro momento a ter que vender isso. Depois eu imagino que as pessoas começaram a conhecer e procuraram. Depois ele ficou vendável. E ficou vendável, era mais uma questão relacionada. Você lembra quanto que era uma média de um valor de festa? Que eu cobrava?
5 pau, 10 pau. E tinha um público contínuo em Campo Grande para pagar esse valor, que gostariam de fazer. Porque, na verdade, eu me recordo muitas vezes que existia a pessoa que gravava o casamento, mas você era porque a pessoa queria ir para a televisão. A pessoa queria aparecer na televisão também, de alguma maneira, com o aniversário dela, com o casamento dela, ou simplesmente porque ela queria guardar para ela esse conteúdo. Não, se ela quisesse guardar, ela ficava, só filmava e guardava, né? Porque os que foram, porque queriam ir mesmo, né? E o que você acha que motivava as pessoas isso? Tem a ver com ego? Tem a ver, vejam a minha festa, vejam como foi legal o meu Eu acho evento? que são vários. Qual era a motivação, Acho você que são acha? vários fatores, entendeu? É, acho que o primeiro é o ego mesmo, mas eu posso usar isso empresarialmente, eu posso usar isso para vender meus produtos, né? Eu sempre usei para vender meus produtos. Eu não quero aparecer lá porque eu quero aparecer minha cara, porque eu quero vender os produtos que eu estou levando lá para dentro, Uhum. para ter retorno. E hoje. É porque o ego não paga a conta. Uma vez eu entrevistei o Silvio Santos, não o Silvio Santos que morreu, o que fazia o Silvio Santos do Pânico. Uhum. Né, eu perguntei para ele assim, cara, como é que você lida com o ego? Né, porque ego não paga a conta. Né? Daí ele falou assim, cara, todo dia de manhã eu pego o meu chicote, chicoteio o ego, fica quietinho aí, que eu preciso, quero grana, não quero ego. Entendeu? Porque é uma coisa que você tem que dominar. Mas você acha que o ego é prejudicial? Lógico que é. Você acha que em algum momento. Eu lembro de um entrevistado que eu fiz aqui, e aí eu questionei a ele que conselhos ele daria para as pessoas, e é interessante, eu nunca tinha ouvido isso, de que ele falou: um dos conselhos que eu daria para mim mesmo no passado é, em algumas áreas da minha vida, seja mais egoísta. Eu falei: mais egoísta? Como assim? Ele disse: haverão muitos momentos que, se você não começar a pensar no seu bem-estar, você não vai conseguir avançar. E por consequência disso, você vai ter que abrir mão de certas coisas. Por exemplo, obrigado a mim porque eu acordei cedo. Obrigado a mim porque eu fiz isso. E eu fiz isso porque eu queria alcançar essas coisas. Porque eu, de alguma maneira, queria ser reconhecido. A ausência de ego não seria também a ausência de ambição? A ausência de querer estar presente? Não seria algo prejudicial para que você pudesse sair de um lugar e ir para o outro? Então, quando ele fala ser menos, ser mais egoísta, né? Porque às vezes a pessoa coloca as outras pessoas na frente dela. Atende mais os outros do que a si própria. Só que para você ser forte, você tem que primeiro atender você. Né? Para você ajudar os outros, primeiro você tem que se ajudar, né? Será que isso é Uhum. egoísmo? Será que, de fato, Será que você... Eu acho que não. Porque primeiro você tem que se ajudar. Para depois você poder ajudar os outros. você sabe que hoje você, dentro da sua trajetória, e é lindo ver todas as histórias, mas uma das coisas que precisa fazer com que isso avance, você falou que todos os seus negócios são negócios que você fez, negócio de longo prazo. Né? Você percebe E que são de é, longo são prazo. de longo prazo, e eu parto de um pressuposto que são de longo prazo, porque de fato eles acabaram se tornando negócios rentáveis. Né? Não imagino algo que durante longo prazo sempre deu prejuízo e você manteve esse negócio. Teve alguma coisa que sempre deu prejuízo e você manteve? Não, Acho que não faz imagino que porque não não. faz Não faz sentido, muito né? sentido isso. Agora, para dar lucro, você teve hoje vários negócios. Esses negócios deram lucro e eles não deram lucro por curto período de tempo. Eles deram lucro por um longo período de tempo. Pode ser que não tenha dado o lucro que se esperava em alguma outra coisa, mas eles deram lucro por um longo período de tempo. E se deram lucro é porque eu soube vender e soube vender bem. Hoje, dentro do contexto das suas empresas, quem você estabeleceu sempre como o vendedor? Então, primeiro que vendedor é difícil. Você arrumar um vendedor, Uhum, tá? Porque quando o cara é muito bom vendedor, ele vende os próprios negócios dele, tá. né? Você, por exemplo. Então, só que você vender o seu próprio negócio é muito ruim, Ah, é? Por quê? porque você vai prestar um serviço para alguém, né? E você senta numa mesa para negociação, é negócio, é business. Ali você pode fazer o que você quiser, lógico, dentro de uma ética, mas você fala, eu não pago, eu não sei o que lá. Como é que você vai lidar com isso depois que você negociou, que o cara depreciou, que o cara não quis pagar e não sei o que lá? Qual o tesão que você vai ter de fazer o serviço pro cara? Não é complexo? Então, quando você vai negociar uma coisa que você vai prestar o serviço, é complicado. Você sempre caminhou numa linha de que aquilo que você vai oferecer, você busca ao máximo não ser aquele que vai negociar o preço. Então, hoje, quem negocia José Marcos Filmes É a é agência. a agência. Porque ela me vende.
E por que você acha que é importante ter essa dicotomia, essa distinção entre o vendedor... Isso, na verdade, eu tô te perguntando porque você não é o primeiro que eu vejo essa percepção. Minha esposa, por exemplo, foi fazer uma cirurgia plástica O doutor não com o passou por Dr. essa... Fernando. Não foi o Dr. Fernando Não, que lógico passou que por não. isso. Porque ele é um artista. Ele é um cara... Eu tem vi que ter- aqui, eu vi aqui em cima da sua mesa, Dr. Zé Olavo, licença. Isso. Dr. Zé Olavo foi quem fez as minhas lentes, né? É as minhas também. As suas também. Um baita profissional. Demais. Demais. É um artesão. Um artesão. Gosto muito e super recomendo o Dr. Zé Olavo. Mas eu me lembro que o Dr. Zé Olavo fez a análise em mim. E quando foi passar valores, eu fui para uma outra sala. Sim. E eu negociei com outra pessoa valores. E ele só voltei nele depois que os valores já estavam negociados e ele fez o serviço. E eu acho que eu nunca falei de dinheiro com ele. E nem deve. Porque se você fala em dinheiro com quem vai prestar o serviço, se o negócio não caminhar bem, às vezes o cara perde todo o entusiasmo de prestar o serviço. Porque numa negociação, com a secretária dele, você pode falar, tá caro. Não, dou tanto, pago tanto. Como é que você vai negociar isso com uma pessoa que vai prestar o serviço você? Agora, é um grande desafio, né? Porque, é igual você acabou de dizer, um excelente vendedor vai vender aquilo que é seu. Mas, ao mesmo tempo, aquilo que é seu, você não pode vender porque você não pode ser o vendedor direto. Como é que encontra esse equilíbrio? Mas eu acho que é o seguinte, você tem a venda que está implícita ali do trabalho que você faz. As lentes são maravilhosas. É uma venda. Você tem o sonho de ter, né, o legado da José Marques Filmes. Eu quero ter, já é uma venda. Agora, o preço disso que vai pagar, você pode estipular e outra pessoa pode executar isso. Olha, Mas você acha que não é só o vendedor, essencialmente, quando foi apresentar, seja o legado, seja o José Marques Filmes, seja outros produtos que você teve dentro de outras empresas, apresentar preço é fácil. Custa tanto. Mas a venda não se limita apenas a apresentar preço, né? Você tem a questão mas eu posso vender para você. Você tem questão de gatilho, você Não, tem mas questão eu de posso... princípios como escassez, princípios como outras estratégias de venda que você de fato pode trazer, legais, lícitas. Eu posso ter uma conversa com você e te falar todos os benefícios de você fazer um legado com a José Marques Filmes. Ok. E em nenhum momento de falar de valor. E nem o cirurgião plástico fala, ó, você vai ficar lindo, vai ficar não sei o quê, parará, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Mas quanto que é, doutor? Fala com a minha secretária. Aí, a escolha de você querer, eu vendi já para você isso aqui. Agora, a escolha de você querer ter isso aqui, você vai negociar lá. Ela não vai precisar vender, vai passar valor para você. A venda está aqui, ó, está implícita no produto. Não é que nem você foi lá na lente. Você não ficou apaixonado, não gostou dele. E não, né? Imagina se você tivesse entrado num embate com ele de negociação. Quanto que é tanto? Não pago. E às vezes uma negociação pode acabar dando errado, até mesmo por birra, né? Não é nem por valor. Já que você não quer me dar esse desconto, então eu não vou fazer com você. O cara pode se sentir depreciado. Claro. Não, você acha que eu não né? Vale isso? Isso. Então, e aí o cara não vai prestar um bom serviço. Então nunca é bom o cara que presta o serviço negociar. Nunca é bom. Não recomendo, não. Vamos avançar num segundo elemento. Eu queria voltar ao aspecto de entrevistas, porque grande parte da sua trajetória... Você acha que já fez quantas entrevistas? Você acha que... Milhares. Você acha que já passou de 1000 entrevistas? Cara, eu deveria ter, Nunca fez esse mensurado isso. Mas, por exemplo, assim... Na verdade, vou te perguntar quanto que a gente vai ter o legado José Marques. Casa de Ferreira, espelho de pau, né? Precisa fazer. Mas, assim, eu tive a oportunidade, né, assim, são 22 anos, cara. Eu entrevistei... Me fala, assim, pessoas que você entrevistou, que você... Cara, que foi impactante, que você talvez ficou até nervoso de falar, cara, que honra que vai ser pra mim. Você sabe que eu posso falar uma coisa pra você? Mas é mentalidade. Eu nunca fiquei nervoso para entrevistar ninguém. Nunca? Nunca. De presidente da República a uma pessoa que trabalha na recepção. Eu nunca fiquei. Por quê? Porque eu tenho uma mentalidade assim, que todo mundo é igual, ninguém é diferente. Todo mundo é ser humano, todo mundo tem suas coisas boas, suas coisas ruins, independente do cargo. Mas não tem gente que você, por consequência de ter uma maior admiração por ele, você fique mais receoso de você mesmo errar de alguma maneira? Porque às vezes a gente vai se encontrar... Eu dou um exemplo desde coisas mais banais, como... Me lembro da primeira vez que eu fui encontrar a minha sogra pra falar que eu queria casar com a filha dela. Mas esse é um momento, né? Exato. Esse é um momento de ser valente, né? Exato. Eu fiquei nervoso. Mas tem que ficar nervoso. Aí você tá mudando a tua vida, Eu fiquei nervoso, eu me lembro que eu fiquei nervoso porque eu iria encontrar alguém
que eu admirava e alguém que a decisão e a percepção que ela teria sobre mim era uma percepção que eu precisava e queria que fosse positiva. Ela ia fazer uma aprovação. É. Teria uma aprovação. Agora, você nunca caminhou nessa linha, nunca teve essa percepção com alguém? Não, eu sempre fui tranquilo, assim, Bom, eu já entrevistei o Bolsonaro, né? Tranquilo. Quando você entrevistou o Bolsonaro, foi que período? Ele já era presidente? Antes dele ser presidente. Tá. Né? Entrevistei o Eduardo Campos, aquele que foi candidato a... Caiu do avião. Que faleceu. Uhum. Um lado passado, agora eu vou falar só os que já morreram, pô. Entrevistei o Enéas, há 200 anos atrás, cara. Entendeu? Então, assim, é muita gente, cara. É muita gente. Agora, teve alguém que você ficou... Acho que a expressão, como você falou, não é ficar nervoso, mas você ter uma sensação de satisfação na sua carreira, de você poder ter falado, puxa, cheguei no momento que eu tô entrevistando fulano, ciclano, beltrano. Eu digo isso paralelamente, e eu vi isso, por exemplo, do host do podcast Flow. E eu me lembro de uma palavra que ele disse num primeiro momento, quando ele estava entrevistando na última entrevista em campanha presidencial, e ele disse, eu jamais imaginaria que eu chegaria no momento em que o meu podcast, que era algo tão simplista, eu estaria trazendo aqui presidentes, eu estaria trazendo aqui autoridades, eu estaria trazendo aqui, eu estaria trazendo aqui pessoas que eu nunca imaginei chegar nesse momento, principalmente quando pessoas que ele admirava, ele começou a entrevistar. Você teve alguém que você falou, cara, que bacana, finalmente vou conseguir entrevistar essa pessoa. Teve alguém que foi impactante ou algumas pessoas que foram impactantes para você? Cara, eu vou falar para você, por exemplo, assim, toda entrevista que você faz, você aprende alguma coisa. É verdade. Cara, toda entrevista você aprende alguma coisa. É lógico que quando o cara é famoso, não sei o que lá, pode te dar mais... Mas nem sempre o mais famoso vai te dar mais, vai te agregar mais. Por exemplo, eu fiz uma entrevista com uma empresária aqui de Campo Grande que ela faz chocolates. Cara, eu tive uma aula de chocolate. Como é o nome dela, sabe? Não vou lembrar agora. Ou a empresa? Não vou lembrar agora. Tá. Mas depois eu vou trazer o nome. Mas posso falar pra você? Daí ela explicando como é que faz o chocolate, cara. Porque a sua papila, ela tem 1 micra. O tamanho. E aí, para você fazer o chocolate, quando você come o chocolate, e o chocolate. Sabe aquele chocolate que encaixa na sua boca? Porque ele tem 1 micra. Então ele encaixa ali. O outro não tem, é maior. Então ele não encaixa na sua papila gustativa. Então, assim, ela deu uma aula de chocolate que eu fiquei apaixonado por essa mulher. Então, assim, Ela não era famosa, tal como você conseguiu nem lembrar agora aqui o nome dela diretamente. Mas, independentemente, você fala que ela te agregou muito. Assim, numa informação muito legal, entendeu? Daí você começa a diferenciar, porque tem coisas que fazem sucesso e coisas que não fazem sucesso, né? Pô, o cara estudou, o cara faz um chocolate que tem o mesmo tamanho, né? Da onde você vai degustar da tua língua, não sei o que lá, e vai dar uma diferença do outro. Então, assim, não é, porque o chocolate, não sei o que, não, mas tudo que envolve isso para chegar num determinado resultado. Então, são muitas entrevistas, mas assim, pô... São tantos, de fato. Cara, eu ia para o SBT fazer entrevista, ia pra Band, então todos os artistas, não sei o que lá, entrevistei quase todos. Agora, você nunca teve um programa diretamente vinculado à televisão? Não, o programa era nosso. Que você comprava um espaço. Sim. Mas eu pergunto, algum programa que era o programa da Globo, do SBT? Não, sempre foi independente. E nunca quis ter ou não, foi nunca quis ter porque o meu olhar é mais empreendedor e para eu ter eu teria que ser contratado. E você queria vender o espaço? Sim. Para você poder monetizar em cima disso. Isso. Você falou sobre entrevistas, e eu achei muito interessante que você entrevistou particularmente 2 pessoas que uma geração de hoje comparam elas, mas poucos de fato, mas elas são de 2 períodos muito distintos. Você falou do Enéas e falou do Bolsonaro, né? Em tese, 2 indivíduos que se expressaram como, para alguns, a nomenclatura de direita, para outros de extrema direita, mas independentemente que pareciam que tinham o mesmo viés e falavam aquilo que vinham à mente. Nessa percepção, principalmente, vamos voltar no Enéas, eu acho que é alguma coisa interessante que foi. Você teve alguma percepção, quando fomos falar tanto do Enéas quanto de outros políticos, que você falou, cara, eu pensei que a pessoa era de uma maneira,
mas agora que eu entrevistei ela, ou que eu a conheci pessoalmente, ela é completamente diferente na área da política. É que é o seguinte, quando você entrevista um político, e o cara é muito tarimbado, porque dá muitas entrevistas, e geralmente são pessoas inteligentes, entendeu? Então, eles respondem o que eles querem e eles levam a conversa para onde eles querem. É difícil você extrair. E você direcionar a conversa. É difícil você extrair de um político aquilo que você quer. Ele leva para onde ele quer. Porque ele sabe. Faz isso todo dia. É inteligente. Você vai entrevistar político, você vai ver a dificuldade que é. Você pergunta uma coisa que responde. Lembra da história do Maluf? O cara perguntava uma coisa e ele respondia a outra? A gente vê muito isso na realidade dos debates, né? Um fala com outro assunto e a resposta tem nada a ver com a pergunta que foi feita, por exemplo. Sim, porque o cara não quer falar sobre aquele assunto, E ele dizia para outro lado. Ele vai para outro lado. Então, assim, é muito difícil você entrevistar um político. Agora, falando sobre Zé e vida política, você particularmente é alguém que teve sempre muito conhecimento e foi sempre muito conhecido dentro da realidade da cidade, mas eu não me recordo de você ingressando ou buscando ingressar particularmente na vida política. Não me atrai. Eu gostaria de atuar na vida política nos bastidores e não na frente. Como assim? Ou numa assessoria de comunicação, alguma coisa nesse sentido, mas não ser o candidato, entendeu? Porque eu acredito que você, particularmente, pela quantidade de pessoas que o conhecem, teria uma alta probabilidade. Então, mas eu tenho Imagino talvez até que você já tenha ouvido. eu tenho um problema. Aquilo que eu falo que eu vou fazer, eu vou fazer. Se eu falar para você, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer. E o político, talvez uma dificuldade de falar não, estou aprendendo a falar não. E o político, ele fala que vai fazer, para ele não falar não, senão ele perde o voto, enfim, e acaba perdendo o crédito, né? Porque é difícil você contentar todo mundo, né? Hoje está mudando um pouco isso. Hoje está mudando um pouco isso. E hoje a gente consegue ter uma percepção dentro dos meios de comunicação, se o meio de comunicação é mais para a direita, é mais para a esquerda, parece que dependendo... Hoje tem para todo gosto. Hoje tem para todo gosto. Agora, você hoje, por mais que não tenha feito jornalismo, eu já percebi que você teve uma percepção e agiu melhor do que muitos jornalistas em ser imparcial e tirar apenas a informação da entrevista, sem necessariamente trazer aquele viés. Então, mas aí que tá um negócio. Você pode ter uma preferência por ideologia. Tá? Eu acho que eu sou um cara de centro. Uhum. Tá? Eu acho que sou um cara de centro. A direita e a esquerda, os dois têm coisas boas e têm coisas ruins. Como tudo na vida. Então, se você conseguir... E é bom a alternância no poder. Uma hora à direita, uma hora à esquerda, porque vai dando equilíbrio. Né? Vai dando equilíbrio. O que é ruim são os extremos, né? E se falando sobre essa questão de direita e esquerda, hoje nós vivemos uma época, principalmente com inteligência artificial, que você falou que você tem utilizado hoje nas suas ferramentas de trabalho também, que é a fake news. Nós temos ingressado hoje num período que, aliás, principalmente com inteligência artificial, é muito fácil montar. Eu fiquei abismado com algumas coisas que eu vi de gente montando voz idêntica, mas completamente idêntica. É um áudio com a voz do Zé, com a mesma imagem do Zé, idêntico ao Zé, e a pessoa criou o diálogo, criou a voz do Zé, e o Zé está falando dentro do áudio coisa que não foi o Zé que falou. Eu já vi imagens, principalmente depois com as últimas atualizações, acho que foi do Photoshop, que a inteligência artificial incluiu, que você cria imagens e você fala assim, é verdadeira. Eu me lembro no período da última campanha Trump-Biden, que foram criadas imagens com inteligência artificial do Trump, que eu vi e achei que eram verdadeiras. E depois que eu soube que foram criados por inteligência artificial. Você sabe que eu pensei que essas eleições ia ter mais problemas e parece que está tendo menos, né? Aparentemente, de fato, parece que não tem se usado tanto isso. Agora, o que tem surpreendido é os cortes. Deixa eu só, para não perder o costume, eu queria perguntar uma coisa para você saber o que você pensa. Tem muita discussão se a gente está passando por uma época que está tendo censura ou não. Que nem o caso do X aí. Está tendo censura ou não. O que você pensa disso? Você acha que é uma censura ou eu posso criar uma empresa de comunicação que minha sede é fora do Brasil, que eu posso falar o que eu quiser, de quem eu quiser, e que eu não preciso tirar aquilo, mesmo que prejudique a vida das pessoas? Eu vejo que a grande questão e a distinção ali, pelo menos com as decisões que o Elon Musk trouxe, é exatamente a inexistência de um devido processo legal. Essa é a grande questão. Então, vou dar um exemplo.
Cancele a rede do José Marques. Tá, primeira pergunta. O José Marques, e eu não tô dizendo, pode ser uma liminar, pode ser que mande cancelar antes de avisar o José Marques, não tem problema. Tá. E eu também não acho que o problema é o processo ser segredo de justiça, porque eu não sou obrigado a contar para a empresa e dar acesso à empresa à íntegra do processo. Mas o que eu tenho percebido é, vou dar um exemplo de Nicolas Ferreira. Tá. O Nicolas disse, minhas redes sociais foram suspensas e nunca me foi aberto explicação por quê. Tá errado. E nunca me foi dado o direito de me defender. Tá errado. E nunca foi explicado para mim por que está sendo suspenso. Tá errado. É esse ponto que é a censura. Mas ser uma empresa que ninguém pode mandar eu tirar uma rede social de modo algum. Vamos supor que tem um pedófilo lá que tá usando as redes sociais. Não, vamos lá. Eu ponho no X, eu denigro tua vida, né? Você pode me processar depois, não tem problema. Você pode fazer um monte de coisa. Aí a gente mas o estrago que eu fiz... Ok, agora vamos falar sobre conteúdo. Aí a gente muda o assunto, então. Conteúdo. O conteúdo, então, não é crime contra a vida. É crime contra a honra. Aí a gente entra no segundo cenário, Sim. que eu visualizo. Então, quando a gente fala sobre crime contra a honra, injúria, calúnia e difamação. Injúria, calúnia e difamação / liberdade de expressão. Felipe, você entende que se alguém está trazendo uma calúnia, para quem não sabe o que é calúnia, é atribuir um crime a alguém que essa pessoa não cometeu. O que deve acontecer com essa pessoa? Eu visualizo agora, falando agora como jurista. Número 1, posso mandar tirar o post. Sim. Número 2, posso aplicar até mesmo uma multa por novos posts que forem caluniados, porque eu já dei uma ordem que não pode caluniar a pessoa sobre esse assunto. Se ela for falar sobre outro assunto, ok. Número 3, danos morais. Número 4, direito de resposta na rede social dela. Número 5, bloquear a rede social dela sobre todos os outros assuntos. Não visualizo isso. Não, também não. Mas Aí eu acho que entra a censura. Então, porque mas você me proíbe falar sobre qualquer assunto se eu falei sobre um assunto que não te agrada. Então, aí eu falo para você, quando a gente discute isso com pessoas inteligentes, a gente consegue ter um diálogo e isso chama equilíbrio. Porque nós estamos vendo coisas que sim e coisas que não e tudo mais. Quando você conversa com algumas outras pessoas, o cara fala, não é censura. Não, porque não pode tirar, o cara pode falar tudo o que quer. Até a hora de começar a falar de você. Aí eu quero ver como é que você vai lidar com isso. Você sabe que ontem eu entrevistei aqui o Dr. Thiago Buni e ele falou que isso... E nós falamos exatamente sobre a questão do Alexandre de Moraes e sobre inconstitucionalidades e ilegalidades em suas decisões. E eu perguntei para ele, é o impeachment a solução e tal? E é interessante que ele disse algo e eu concordo nisso. Se nós pegarmos o período da Lava Jato, então tá a Lava Jato, e teve muitos erros na Lava Jato. E teve muitos acertos na Lava Jato. Eu estava falando para ele sobre senso de justiça, né? Porque realmente, eu acho que a grande maioria do que foi preso cometeu o crime mesmo, é corrupto e é bandido. Porque os caras confessaram, devolveram o dinheiro, um dedurou o outro, contaram onde estão as coisas, etc. Tal. Então, de fato, houve um grande calote no Brasil. E também acho que o Sérgio Moro errou, porque o Sérgio Moro fez um mini Alexandre de Moraes. Era uma parceria com o Ministério Público para condenar. Também não podia segurar o cara na cadeia até o cara confessar. Tem então um devido processo legal que deveria acontecer. Pois bem, mas nesse caso da Lava Jato, quem é da esquerda, essencialmente, falava o quê? Olha lá, contra a esquerda, contra a esquerda, contra a esquerda, contra a esquerda, contra a esquerda. Agora, no caso do Alexandre de Moraes, é contra a direita, é contra a direita, é contra a direita. Mensalão, é contra a esquerda, é contra a esquerda, é contra a esquerda. Daqui a pouco, 8 de janeiro, é contra a direita, é contra a direita. Então, a gente começa a levantar, é contra a esquerda ou é contra a direita? Sendo que ambos estão fazendo a mesma coisa, a diferença é que um está fazendo contra um grupo um lado, e o outro está fazendo pro outro. O errado não é puxar, puxou para esse lado tá certo, puxou para outro lado tá certo. O errado é fazer o que tá fazendo, independentemente para que lado você esteja puxando. Agora, será que tem vida fora direita e esquerda? Podemos ter mais que isso? Podemos ter direita, esquerda e mais do que isso? Você acabou de falar, sou centro, né? Que é um terceiro viés de equilíbrio. Eu acho que existe vida na inteligência, né? Agora você fala, mas o que é inteligência, Felipe? E eu acho difícil nós não termos nossas inclinações. Eu realmente acho difícil nós não termos nossas inclinações. Você sabe que inteligência quer dizer melhores escolhas. Pode ser, de fato. Mas a palavra inteligente é isso. Agora, é difícil nós termos inclinações, igual quando o ex-ministro do Lula, o Flávio Dino, se torna então ministro do Supremo Tribunal Federal e ele diz, vou tirar a minha toga de ministro da Justiça, de esquerdista, e agora eu coloco a toga de juiz, agora eu sou imparcial.
E não é porque ele... Não tô dizendo que ele é um baita do mentiroso. A ênfase não é essa. A ênfase é, sinceramente, você tem uma história, você tem um legado. E um legado não apenas sobre a sua trajetória, mas um legado daquilo que te foi inculcado. Sim. Entendeu? Você não muda, você mudou. Talvez você tem pessoas hoje que têm uma experiência sensacional na igreja porque ela encontrou na palavra de Deus, encontrou na igreja, encontrou no povo que participa da igreja um lugar de refúgio, um lugar de amor, um lugar de acolhimento. Tem pessoas que têm crise e odeiam a igreja e estão decepcionados porque eles encontraram na igreja um lugar de acusação, um lugar de preconceito, um lugar... É a mesma palavra de Deus, é a mesma, mas alguns veem Jesus como um comunista socialista. Entendeu? Alguém que dividia os pobres, alguém que era isso. Então é esse cenário. Então é difícil, porque alguns veem Jesus como um libertador, como um lutador contra o Império Romano, ainda que de uma maneira. Então eu tenho essa percepção, Zé, que exatamente é difícil tirarmos essa bagagem que recebemos. Agora, e acredito que você concordar, que eu vejo fake news, ou notícias falsas, como sempre notícias falsas. Porque existe aquilo que eu acho, existe aquilo que é. Dou um exemplo. Eu acho que o Zé é inclinado mais a um lado. Eu acho isso. O José Marques, no dia 25 de setembro, veio no podcast My Business e estava usando um terno preto. Isso é verdade. Agora, o Zé Marques não tomou, eu vi esses dias, não tomou a água que deu porque achou que estava envenenada. Eu vi isso do Pablo Marçal. Ele foi no debate, não tomou, saiu na notícia. Ele não tomou água porque ele achou que a água estava envenenada. Então, aí entra a distinção entre o que eu acho... Mas você sabe que esse negócio... E o que é? Esse negócio do fake news é engraçado, que quando tinha muito fake news no WhatsApp, não sei o que lá, e minha filha perguntava, pai, isso é verdade, é mentira? Eu falava assim, procura a fonte. A fonte é... Porque no WhatsApp as pessoas mandam, mas de onde que vem a fonte? Né? Daí ela falou, vou perguntar. Daí ligou para a amiga dela, vem cá, você mandou uma notícia aqui, qual que é a fonte? É a tia do Zap. Quer dizer, então, assim, tinha muitas notícias que não tem fonte, que as pessoas mentem. E aí eu falei para um amigo meu que é bolsonarista, que eu tenho amigo dos dois lados, né? E eu falei para ele, cara, o que você está colocando é fake news, cara. Não é verdadeiro, não sei o quê. Ele falou, é fake news? Eu falei, é fake news. Ele falou, mas é exatamente isso que eu queria passar. Quer dizer, ele sabe que é e usa. Então, tanto que eu nunca mais fiquei falando para os outros, isso é fake news ou não, porque é perda de tempo. E você sabe que essa é a mesma perspectiva. Minha esposa parou de dizer isso pra mim, né? Ela falava, amor, olha isso aqui. Eu disse, qual é a fonte? É fonte, estudo de Harvard, revista Sim. Financial, página tal. Eu falei, de onde é? Quero ver a fonte disso. Porque soltar informações, as pessoas soltam informações sobre nós. Quantas vezes eu tive pessoas que soltaram informação sobre mim e outros chegaram e falaram, Felipe, e é isso aí? Eu falei, mentira. Mentira. Se você quiser, eu mostro. Eu tive uma vez uma pessoa que falou que eu tinha pego dinheiro, não sei o quê. Eu falei, vamos lá, vou abrir minha conta bancária, a gente vai abrir todas as minhas contas, eu vou abrir, vou mostrar pra você. Nem preciso, não faz diferença. Mas também não tem nada a esconder. Me lembro de um provérbio das Escrituras. O que as pessoas pensam e falam é problema das pessoas, né? Mas eu me lembro do provérbio das Escrituras, eu acho que esse é um princípio nosso, mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. E, infelizmente, essa é uma coisa que eu sou jovem, você não tem o dobro da minha idade, mas quase, e você tem uma trajetória. Não sei não, hein? Você tá com quanto, você falou? 65? Quase. Quase. Quase o dobro, ainda não. Quase. Mas eu acho que tem a ver com isso. E eu admiro mais um legado de alguém com 65 do que de alguém com 33. Por quê, Felipe? Porque você teve mais possibilidade de erros e acertos do que eu. Eu explico. Admirar alguém com 65 é mais difícil. Porque pode ser que você tem... Eu não sei o que eu vou fazer daqui a 10 anos. Eu não sei o que eu vou fazer daqui a 5 anos. A gente não sabe o que a gente vai fazer daqui a 1 minuto. Eu não sei o que eu vou fazer daqui a 15 anos. Pode ser que a minha história... Eu conheço pessoas que às vezes até os 30 anos, 35 era uma bela história. A pessoa ferrou a história dela depois. Uhum. E vice-versa. Que às vezes aos 30 anos fez uma história ruim de vida. Teve uma história ruim em casa. Mas que de repente teve um ponto de inflexão na vida dela e ela de repente começou a mudar a trajetória dela e a história dela. E aquela história que era feia começou a se tornar uma história bonita. Quebrar as maldições. Pois é. Por isso que é interessante a palavra que diz é melhor o fim das coisas do que o começo delas.
Porque o fim, na realidade, mostra toda uma trajetória. O começo mostra apenas O começo. um pontapé inicial. O começo. De fato. Mostra só o começo. Mas de tudo isso que a gente está falando, né? E aí eu volto para o legado, o prazer que a gente tem de registrar a história das pessoas e eternizar essa história. Né? Vamos voltar um pouquinho. Você falou, não lembro do meu bisavô, é isso? Trisavô, falei. Trisavô. Por exemplo, você não lembra do seu trisavô e daqui 3, 4 gerações... Pode ser que os meus, de fato, não lembrem de mim também. Mas se você fizer o legado, vão lembrar. Vão saber quem você é, o que você fez, o que você pensava, qual a mensagem que você deixou para eles, né? E consegue eternizar isso. Então, isso é um produto valioso. Você tem alguns clientes que você pode compartilhar? Eu estou finalizando 2 agora, um do senador Nelsinho Trade. Ah, que legal. Tá? Nós estamos finalizando. E o outro do seu Moisés Neri, foi prefeito de Camapuã e é pai do atual prefeito de Camapuã. O gozado que são todas histórias vencedoras, são pessoas que saíram do nada, ele saiu lá de Machado, de Minas Gerais. O legal é que você participa da vida, você fica sabendo da vida da pessoa e das coisas boas, né? Um cara que saiu de lá, foi para Iretama, no Paraná, e nós fizemos tudo isso. Fomos em Minas, fomos em Iretama, Campos Mourão, filmar lá, fazer as entrevistas. Aí ele vem para Camapuã, vai para o Piauí, né? Tem fazendas no Piauí, e é um cara assim com uma história maravilhosa, com muita fé, com muito trabalho, um cara assim admirado por muitas pessoas. E que de fato até você mesmo não conhecia, né? E quando a pessoa começa a compartilhar essas informações, você fala, sério, eu não sabia, que bacana. Então, e aí vem os aprendizados, cara, assim, por isso que eu sou um cara rico de aprendizado, porque eu converso com muita gente e aprendo todo dia, aprendo coisas legais e que eu uso na minha vida. Né? Hoje, você me entrevistando aqui, eu vi que você fez muitas perguntas que te interessam para o teu uso no dia a dia. É verdade. Entendeu? Que te interessam. E eu já fiz muito isso também. Eu acho que, mas a percepção que eu faço, Zé, quando eu entrevisto, é exatamente pensar, logicamente, tanto em mim quanto nos interlocutores, aquilo que, e eu acho que você fez esse comentário, quantas informações que te agregam. E é isso, acho que você começa a perceber que, independentemente do local social que a pessoa está, ela teve uma trajetória, e essa trajetória, de alguma maneira, você pode tomar lições de aprendizado com ela, e alguma coisa que pode perceber na sua vida. E aí você vai agora fazendo podcast, você vai descobrir, né, esse mundo maravilhoso e rico, que você vai ter oportunidade de ter experiência com várias pessoas diferentes, você já tem uma cabeça muito aberta, mas você vai aprender um monte de coisa de outras profissões, de outras vidas, não sei o que vai te agregar muito. Porque se o cara que é advogado, por exemplo, ele milita ali, o cara que é médico, ele está no nicho, ele está focado naquilo. Apesar que o advogado até acaba, né, tendo às vezes uma percepção maior, mas você fica muito no nicho. Então, não tem oportunidade de vivenciar. Imagina que nessa história do chocolate que eu te contei, que pode parecer uma besteira, mas não é, porque traz muita coisa implícita dentro. Mas assim, quando que um médico teria uma oportunidade, a não ser que ele gostasse de chocolate, né, de ter uma informação dessa? Então, generaliza isso com todas as pessoas que você conversar e quantos conhecimentos você vai ter. E quanto mais conhecimento tem, seu cérebro, né? Cé, pra gente ir caminhando pro fim, eu tenho 2 coisas que eu quero te perguntar, eu acho que são válidas. Pergunta. A primeira é, hoje, e principalmente você é um baita comunicador e entrevistador, e aí essa você falou, você toma muitas coisas pra você, eu acho que essa vale muito pra mim, de fato, também. Me dê três dicas, 3 insights, 3 recomendações que você sempre daria para alguém ser um bom entrevistador. Eu vou te falar, mas quando a gente começa a fazer, não quero no teu caso que você vai fazer, espero que você faça muitas, a gente começa primeiro com os nossos interesses pessoais. Depois que você esgotou, você começa a pensar no interesse coletivo. Aí de levar, mas sempre a gente está absorvendo alguma coisa. 3 dicas para você fazer o que você perguntou? Ser um bom entrevistador. Cara, tem que ser curioso. Né? Você tem que ter uma empatia muito grande com o seu entrevistado. Né? Você tem que ter uma troca de energia com ele muito legal.
e ter a capacidade de fazer as perguntas difíceis de uma maneira fácil. Eu acho que essa questão E isso você acha que é um dom ou é uma habilidade que se desenvolve? Eu acho que é uma habilidade, porque se você preparar o terreno, né, você consegue ter tudo que você quer numa conversa. Né? Se você conseguir preparar o terreno e indo, você acaba... Tem uns que têm mais facilidade, né? E outros não, né? E outros não, mas acho que tudo como é que é? 90% de transpiração e 10% de talento, é isso? E o futuro hoje, Zé? Quando você olha para frente, você teve uma bela trajetória olhando para trás, né? Eu imagino muitos erros e acertos que levaram você a chegar onde você chegou e aprender aquilo que você aprendeu. Mas quando você olha para frente, existem ainda sonhos? Existem propósitos? Cara, eu vou falar uma coisa ou pra você, não? eu vou falar uma coisa, eu vou falar uma coisa pra você que parece louco. Eu tenho 65 anos, eu devo ter o quê? Mais 15, 20 anos de vida, se não acontecer nada antes, tá? 15, 20 anos de vida e tudo mais. E eu falo, porra, cara, eu sou tão curioso, cara, e o mundo vai mudar tanto. E ele tá mudando, que vai vir agora uma geração pós-humano, né? Depois você estuda isso, né? E vai mudar totalmente o jeito que a gente vai viver, que eu não queria morrer só para ver. Não, só para ver. Não, só para ver como é que vai ser, cara. Porque vai mudar muito, 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 muito. Entendeu? Onde eu tive na palestra do Álvaro Guilherme, e ele fala sobre isso. E pode estudar. Vai na internet, vai procurar pós-humano. Nós vamos para uma geração aonde a gente não vai deixar de ser humano e vai viver, entendeu? É uma coisa e com chip, vai implantar na tua cabeça, Você sabe que eu vi esses dias da Neuralink? Você falou de chip. E você sabe que a Neuralink já está colocando um chip, né, do Elon Musk. E a penúltima, não vou dizer a última, a penúltima é que a Neuralink colocou um chip num rapaz que tem todos os movimentos travados e ele, com simplesmente o pensamento, consegue mexer o mouse no computador. Eu vi isso acontecendo e até vi uma entrevista. Vai falando que eu vou pegar um negócio. Ele falou, mas é com o olho que você faz? Isso foi uma entrevista que fizeram com ele. Você olha e o mouse se mexe? Ele disse, não, posso fechar o olho e o mouse continua se mexendo. Como se fosse um Bluetooth da mente com o computador. E ele é um tetraplégico, ele é travado, ele não consegue se movimentar, mas ele consegue agora fazer coisas com isso. A última que eu vi no site oficial da Neuralink é que eles conseguiram a aprovação da FDA, que é a agência reguladora de Foods and Drugs dos Estados Unidos, que eles vão fazer agora uma Neuralink para cego. Para o cego conseguir ver. E vai conseguir. Através desse chip que vai ser incluído no cérebro. Algo sensacional, de fato. Esse é o primeiro cara pós-humano. Já existe. Tá aí, depois você pode pesquisar, eu acho que devia até compartilhar com as pessoas. É o primeiro cara pós-humano. Neil Harbisson. Esse cara tem essa antena implantado na cabeça, porque ele não enxergava as cores, entendeu? E aí ele consegue enxergar através dessa antena. E consegue enxergar muito mais coisas do que um ser humano. Então o futuro... é surpreendente. Vai ser isso aqui, vai mudar muito, muito, muito. Que é o pós-humano. Meu amigo, foi um prazer ter você aqui. Antes de você terminar, deixa eu fazer um merchandise aqui, cara. Por favor. Sempre que eu falei que eu gosto de fazer as entrevistas, que eu preciso vender alguma coisa, né? Por favor. Então, na José Marques Filmes tem um produto muito legal. Se quiser virar para a câmera ali para mostrar. Eu vou mostrar. Também. Que chama Narrativas Autênticas. Fora o legado, nós temos as narrativas autênticas. No caso aqui do Dr. José Olavo, nós fizemos, aonde a gente faz os vídeos com os clientes que usam o serviço e eles fazem o testemunhal, faz a Você revista. entrevistou os clientes e utilizou esse depoimento como as narrativas exatamente de depoimento do serviço do Dr. José Olavo aqui. Isso. Que é assim, qual que é a ideia? Hoje você poder, o cara faço no celular, não sei o que lá e parará. Mas isso aqui é uma coisa toda pensada, toda direcionada para você ter um produto de alta qualidade para poder vender o seu produto da melhor maneira possível. Então, feito um merchandise aqui. Legal. Acabou já que horas são? Vamos ver? 10h45. Passa rápido, né? Passa rápido. Meu amigo, foi um prazer. Eu agradeço demais a sua presença aqui. E a gente é amigo há muito tempo. Com certeza tem outros assuntos. Mas eu até sei que você tem um compromisso depois daqui. Posso fazer uma pergunta e terminar? Claro. O que você está aprendendo fazendo podcast? Zé,
eu sempre fui uma pessoa que conversou muito, né? Acho que a gente, Sim. na verdade, já se conhece previamente. Mas o que me agrega muito no podcast é, número um, exatamente o desenvolvimento da habilidade de conseguir aprender aquilo que o outro tem e extrair isso do outro. De alguma maneira que agrega a mim e ao público. Esse é o primeiro elemento que eu tenho aprendido. E a segunda coisa é que você fala de aprender no podcast, eu tenho buscado aprender mais a ouvir. Porque num diálogo tradicional, fora das câmeras, nem sempre eu deixo o convidado falar tanto. Eu, eu vou fazendo e falando em cima, mas aqui, como eu sou apenas um entrevistador, não entrevistado, hoje eu falei mais porque você que me perguntou. Mas normalmente eu gosto de deixar com que o convidado E quando consiga você expressar. entrevista um cara que é totalmente contra os seus princípios, que pensa totalmente diferente, como é que você É que lida aqui, com ele? como não é um É debate, você. se fosse um debate, talvez a gente traria percepções distintas. Mas como aqui é exatamente fazer um levantamento de informações, então isso não tem uma dificuldade tão grande, eu não tenho essa percepção. Eu acho que é importante você distinguir isso. Então eu tenho tranquilamente aqui, por exemplo, eu não sou uma pessoa esquerdista, mas eu não teria problema nenhum em entrevistar aqui indivíduos do PSOL, do PT, etc, tal, exatamente, mas para entender, porque às vezes a gente tem que ter um respeito, não significa uma concordância, mas de tentar entender a perspectiva do outro. Eu acho que entender a perspectiva do É um outro é um bom grande caminho para sucesso. as pessoas poderem Isso viver gera nesse até mesmo planeta respeito. aqui, viu? Você sabe que eu tive uma grande surpresa quando eu estive em Jerusalém. E se você for na cidade velha de Jerusalém, você já esteve em Israel alguma Não, vez? não tive oportunidade Se ainda. você for na cidade velha de Jerusalém, é uma cidade murada, não entra carro lá dentro, e é uma cidade muito apertada, ruelas assim, menor, mais ou menos do tamanho entre você e eu. E você tem 4 bairros ali. E eu falo bairros, mas coisa muito pequena. Em um mesmo dia você consegue andar em todos. É o bairro judeu, o bairro armênio, o bairro cristão e o bairro muçulmano. E você, assim, a diferença entre um e outro é como a fronteira seca que nós temos aqui em Ponta Porã, Brasil, Paraguai. Paraguai, é da mesma forma ali. É fronteira seca. Você tá numa rua, você atravessou a rua, você já tá no outro bairro. Você começa a perceber pela distinção. Mas eles conseguem conviver de maneira muito harmônica ali. Eu tive essa sensação de maneira muito tranquila. Você não anda com uma tensão, você não anda assim com uma pressão. E eu acho que é esse respeito que a gente tem que ter. Eu não sou obrigado a concordar, nem você a concordar comigo ou eu concordar com você em todas as coisas. Mas convivermos harmoniosamente é isso. Eu acho que a única pessoa que talvez eu não conseguiria conviver harmoniosamente era alguém que, número um, tentasse de fato me impor os seus preceitos que fossem contrários aos meus princípios. E aí eu acho que é uma coisa difícil. E o que eu falo conviver não é morra. É simplesmente a gente não precisa andar junto todo dia, entendeu? Às vezes que a Sim. gente tem um clã, a gente tem um grupo que a gente acaba vivendo, que é um grupo que você pensa mais parecido. Seus amigos são pessoas que você consegue conversar e dialogar na grande maioria. Agora, por vezes eu percebo que muitas vezes, na verdade, de fato, o que nos falta é tentar, de alguma maneira, entender o viés do outro. Às vezes foi mal julgado, às vezes você não explicou bem, às vezes é até uma ideia boa, só é utópica, né? Se você pensa, por exemplo, no sentido do socialismo, eu não acredito que funcione. Eu acredito que é prejudicial em algum dos seus fundamentos, mas eu acredito que se desse certo seria ótimo. Eu só não acredito que dá. Mas eu acredito que se desse certo, um mundo tal como esse seria ótimo. Entendeu? Eu não concordo integralmente com a letra Imagine do John Lennon, em todo o seu começo, meio e fim, mas há algumas partes que. Uma parte específica, ele diz assim: imagina um mundo sem fronteiras. Ó, quão bom seria. Imagina um mundo que você. E é interessante quando você é um cara viajado também. Quando você viaja, você percebe que no final das contas, a gente vai em outro lugar, elas não são tão diferentes da gente. Você vai pra Itália, não são tão diferentes. Eu já fui pro Egito, não são tão diferentes. Você vai pra Jordânia, não são tão diferentes. Eu fui pra Ilha da Páscoa, no meio do Oceano Pacífico. Não são Você tão se vestiu diferentes. de índio lá, não? Não, ali não. Mas eles falam um idioma uga-buga, mais ou menos. Deve ter uma amiga minha que foi recente agora, ela fez uma foto É toda. que eu fui no período da pandemia e fiquei preso em quarentena. A minha vibe não tava nessa. Então a gente percebe que eu acho que ouvir o outro e tentar entender o outro é o que é uma grande diferença. Mas o pessoal fala assim: ah, a esquerda é ruim, a esquerda da Venezuela, a esquerda de Nicarágua, mas ninguém fala da esquerda
da Dinamarca, da Noruega. Eu acho que o que é esquerda? O que é direita? Eu tenho um amigo, ele, quando a gente fala de esquerda, ele fala, cara, mas você sabe o que é esquerda? Ou esquerda é aquilo que te contaram que é esquerda? Ele fala sobre isso. Como da direita também. Entendeu? O que é direita? Direita é poder ter arma ou direita é poder ter fuzil? Tem gente que fala, não, arma tem, mas qual que é o sentido de você ter uma bazuca dentro de casa? Existem limites, existem extremos. Esquerda é um mundo mais social, mais igualitário, ou é simplesmente liberar aborto? Entende? Então são coisas que eu sou de esquerda, mas eu não sou liberação de aborto. Eu acho que é a mesma percepção de quando você participa de uma igreja. Eu conheço hoje evangélicos que não concordam com tudo da igreja evangélica. Sim. Eu conheço católicos que não concordam com tudo da igreja católica. Mas ele não deixa de ser católico. E o evangélico não deixa de ser evangélico. E não significa que ele diz amém pra tudo que acontece na igreja evangélica e o católico que diz amém pra tudo que acontece na igreja católica. Mas não necessariamente ele muda. Ele simplesmente convive lá, mas nesse item, ele não diz amém. Ele não concorda. Esse é um caminho da boa relação e da sabedoria. Que pode ter um terceiro caminho aí, né? Não, pode até criar um terceiro caminho. Pode ser. Eu sempre digo que se eu e você estamos falando algo contraditório, não tem como eu e você estar certo. Se são contraditórios. Tem como você estar certo e eu estar errado. Tem como eu estar errado e você estar certo. Ou tem como os dois estar errados. Às vezes não era nenhum nem outro. Era um terceiro viés que se estabeleceria de maior paz e harmonia. Se as nossas decisões são certas ou erradas, não é o presente que dita, é o futuro. A gente olha para trás e vê se a decisão era certa ou era errada. O passado vai contar. Foi um prazer, meu Falou, amigo. meu jovem. Muito falou.